Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 33 e o verso de número 12. Livro do Êxodo, capítulo 33 e o verso de número 12. Se você puder colocar aqui para mim na tela aqui. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 33, a partir do verso 12. Diz assim a palavra dos... Ou melhor, vou ler a partir do verso 11. A palavra de Deus diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faça subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo tu dizes, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graças aos meus olhos. Agora pois, se eu achei graça aos teus olhos, imploro que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Amém? A palavra de Deus, ela diz que o povo de Deus ficou durante 400 anos sendo escravo lá no Egito. A Bíblia diz, pelo povo clamar, pelo povo buscar a Deus. A palavra de Deus, ela diz que Deus levanta Moisés, ele fala com Moisés, depois que Moisés fica 40 anos ali no deserto. Deus, ele fala com Moisés, e ele envia Moisés até Faraó, ele envia Moisés até o Egito, para levar o seu povo até a terra de Canaã. Os irmãos sabem, para encurtar um pouco, os irmãos sabem como Deus tirou o povo do Egito ali, com mãos poderosas, mandando praga, devastando o Egito, e o povo de Deus agora ele sai celebrando. A palavra de Deus, ela diz que Miriam, depois que eles atravessam o mar vermelho, o mar se abre através de uma oração que Moisés faz, o mar se abre, o povo passa por aquele mar vermelho, e a palavra de Deus, ela diz que quando Moisés ele atravessa com todo o povo, Faraó vem junto com os seus, o exército de Faraó, ele vem ali tentar passar pelo mesmo lugar do milagre de Deus no meio do seu povo. A palavra de Deus, ela diz que o mar se fecha. E aprenda uma coisa: a porta que Deus abre para você, ela cabe só a você. Aleluia. Não adianta ninguém querer entrar. O milagre era do povo de Deus. O povo de Deus, o mar se abriu, o povo passou por aquele mar aberto. Mas quando o Faraó, quando o exército de Faraó tentou passar pelo mesmo lugar, a Bíblia diz que o mar se fechou. Miriam começou a fazer uma festa, a tocar um pandeiro, a fazer uma festa. E a palavra de Deus, ela diz que Deus começa a conduzir o povo dele durante todo aquele deserto.
E a cada momento Deus, Ele providenciava, Ele fazia um milagre. Eu não sei, talvez você entrou aqui nessa noite e você está passando pelo deserto. Eu quero dizer para você que deserto com Deus é lugar de celebração. Aleluia. O salmista diz: prepara uma mesa no deserto, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha, se você está com Deus, aleluia, mesmo no meio da dificuldade, Deus vai celebrar com você, porque o nosso Deus é um Deus que nos acompanha no deserto. A palavra de Deus, ela diz: quando faltava água, Deus mandava Moisés falar para a rocha, e a rocha mandava água. Quando faltava comida, Deus mandava chover maná do céu. E a palavra de Deus, ela diz que Deus cuidou do povo, assim como Ele cuida de mim e Ele cuida de você. A palavra de Deus, ela diz que as roupas, o povo andou durante 40 anos no deserto. Calçado, eu não sei como é que aconteceu aquilo lá. Criança foi com calçado, eu acredito que o calçado cresceu junto com ela. A palavra de Deus, ela diz que a roupa não se gastou, porque Deus, Ele cuidou do seu povo nos mínimos detalhes. Mas a Bíblia diz também que qualquer dificuldade que o povo passava, mesmo Deus fazendo milagre, qualquer dificuldade que o povo passava, o povo murmurava, o povo reclamava. Sabe, parece eu e você, as coisas sempre dão certo na nossa vida, e aí uma coisa que não dá certo, a gente começa a murmurar. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte: o pior pecado da Bíblia é o pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz que a murmuração, Deus compara com o pecado de feitiçaria. Deus não ama o murmurador, Deus não gosta daquelas pessoas que murmuram, porque quando a gente murmura, a gente está dizendo que a gente não acredita que Deus, Ele é poderoso para fazer milagre na nossa vida, que Deus, Ele é poderoso para cuidar de mim e de você. O povo começa a murmurar. O povo começa: será que vai ter comida? Deus não manda eu maná. O povo enche a barriga, daqui a pouco o povo está reclamando de água. Daqui a pouco o povo está dizendo para Moisés: ah, Moisés, como era bom o tempo que a gente vivia lá no Egito, comendo cebola lá no Egito. O povo começou a pensar em voltar a ser escravo no Egito de novo. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. Parece que as coisas não vão dando certo, e a gente diz: olha, eu estou parando, eu vou voltar para a minha velha vida. E quantos já não voltaram para a velha vida, uma vida de escravidão? Mas a palavra de Deus, ela diz que se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, aguenta mais um pouco, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Deus vai fazendo milagre e o povo vai reclamando. Deus vai fazendo milagre e o povo vai murmurando. Deus vai fazendo milagre e o povo vai murmurando. Até que no capítulo 33, Deus ele fica bravo. Ele chama Moisés e ele diz assim: olha o que diz o verso 1 do capítulo 33 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tu tiraste da terra do Egito. Já não era mais o povo de Deus. Olha, ele diz: para a terra a respeito do qual jurei a Abraão. Mesmo o povo, sabe, mesmo Deus brabo com o povo, Deus ainda estava honrando, cumprindo a palavra dele, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu algo para você, pode ter certeza, vai se cumprir. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, leva esse povo, eu enviarei um anjo adiante de ti. O verso 2 do capítulo 33, enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, sobre para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti,
porque este povo é um povo de dura cerviz, é um povo que não se dobra, é um povo que não se ajoelha, é um povo que não acredita em mim. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu vou prometer, eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi, mas eu não vou mais com esse povo, eu não caminho mais com esse povo. Eu vou mandar um anjo ir na frente, sabe? Porque se eu for, eu vou abrir a terra, eu vou engolir todo mundo. Então vai um anjo. Meu amado, sabe o que Moisés tinha experiência com Deus. Moisés não tinha experiência com o anjo. Eu lembro que pouco depois, acho que uns 10 anos depois que eu me converti, começou a vir uma teologia, e aí vinha nas músicas, era anjo voando para cá, no meio do altar, em cima não sei da onde, e as pessoas começavam a adorar anjo, sabe? Eu não sei você, mas eu prefiro como Moisés, aleluia. Eu não quero presença de anjo, eu sei que eles são poderosos, eu não quero presença de arcanjo, de querubins ou serafins, eu quero a presença de Deus na minha vida. Moisés começa, a Bíblia diz que Moisés tinha um lugar chamado tenda de encontro. No meio das tendas todas tinha uma tenda que Moisés armava, que aquela tenda era o local aonde Moisés ia falar com Deus. E quando Deus falou para Moisés: olha Moisés, eu não vou com esse povo, eu vou me afastar desse povo. A primeira coisa que Moisés fez, se você ler o capítulo 33, foi ir na tenda do encontro. Sabe, quando a gente sente que Deus está distante, ou que nós estamos distantes de Deus, eu não sei você, mas você precisa ter uma tenda de encontro. Você precisa ter um lugar aonde você vai dobrar o seu joelho, você vai dizer: Senhor, aleluia, eu me arrependo dos meus pecados, mas por favor, Senhor, não me deixe. Moisés, ele vai para essa tenda de encontro, ele começa a orar a Deus, ele começa a falar com Deus, e a Bíblia diz no texto, no verso 11, ele diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como fala qualquer amigo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Deus quer falar com você face a face. Separe um tempo para Deus na tenda de encontro. Pastor, que tenda é essa? Sabe aquela cadeira que você põe perto da sua cama? É aquele seu lugar onde você ora. É o banheiro onde você tira para orar aquele momento. É um lugar onde você separa para falar com Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Sabe o que é isso, irmão? É intimidade. Deus não falava por WhatsApp. Deus não mandava recado. Ei, Deus não vai falar por você por WhatsApp todo dia. Talvez, é muito legal, de vez em quando eu mando uma mensagem, sabe, na minha lista de transmissão pessoal, sabe, mas Deus não quer falar você só por WhatsApp, não, Deus quer falar com você face a face, na tenda de encontro. Quando Moisés entendeu, descobriu, não, Deus vai se afastar do povo. Moisés falou: não, eu não aceito isso. Mas eu vou te colocar um anjo. Não importa, não quero. Eu não quero anjo, Deus. Eu quero a tua presença. Ele diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como fala qualquer amigo. E o verso 12 diz: disse Moisés ao Senhor: tu me diz, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Verso 13: agora pois, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento os teus caminhos, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos. A primeira coisa que Moisés fala para Deus é: Deus, eu preciso entender os teus caminhos.
mostra os teus caminhos. Tem gente, sabe, que está andando para um lado, para o outro, tomando decisões assim, apressadas, sem saber o caminho, a direção que Deus tem para a vida dele. A oração de Moisés, ele disse: Senhor, me faça saber o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. A Bíblia diz que o caminho de Deus é bom, é perfeito, ele é agradável, e aonde a gente descobre a vontade de Deus para a nossa vida? Na tenda do encontro, no lugar de encontro. Eu tenho várias tendas de encontro. Uma é na minha casa, eu tenho o meu lugar, eu tenho um puff, chama, tem um puff, tem um lençol para forrar, e um travesseiro para me encostar assim, quando eu encostar ali é meu lugar de encontro. Tem o meu escritório, e tem toda vez que eu venho aqui, eu escuto uma palavra através do louvor, através da oração de um dos nossos pastores, Deus falando comigo. Deus é o lugar aonde eu encontro direção para Deus na minha vida. Aonde é o seu lugar de encontro? Ah, pastor, eu estou perdido, eu não sei para onde ir. Quando a gente está perdido, a gente para. Eu não sei você, hoje a gente não se perde mais, porque tem o Waze. Mas antes, quando não tinha, e a gente se perdia em algum lugar, a gente parava e perguntava para alguém: aonde que fica tal lugar? A pessoa é bem ali. Você vai lá, vira à esquerda, à direita, depois vai uma curva, desce uma escada, sobe outra escada, tal. Aí você ia, se perdia mais um pouquinho e pedia para... Você acabava chegando em algum lugar. Tem muitas pessoas perdidas, que não sabe para onde ir, que decisão tomar. E aí eu lamento dizer para você: não, o GPS seu não vai funcionar, o Waze não vai funcionar. Não vai, porque a informação, sabe? A informação do teu caminho, do teu destino não pode ser captado pelo Waze. Sabe quem sabe? A Deus, pergunte a Ele, aleluia. Na tenda de encontro, Moisés disse: Senhor, me faça saber os teus caminhos, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Sabe o que era a vontade de Moisés? De conhecer a Deus, de conhecer os caminhos de Deus, de conhecer aquilo que Deus sabe. Deus, de todo culto eu estou dizendo para vocês, repetindo esse texto da Bíblia, quando Deus disse: eu é que sei o caminho, o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, aleluia. Ele tem um propósito para você, e você precisa saber. Moisés diz: que me faça saber neste momento teus caminhos. Verso 14 diz: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Sabe por que você vive cansado? Sabe por que? Porque você pensa em desistir. O texto diz: porque você caminha sem a presença. Porque quando a gente caminha na presença de Deus, a gente encontra descanso. A gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Sabe, a nossa vida é como um filme que a gente já sabe o final. Você quer saber qual é o final da nossa vida, da nossa história? Abre o livro de Apocalipse, aleluia. A Bíblia diz: e Ele enxugará de vós todas as lágrimas, aleluia. Existe um final feliz, e Ele conhece esse caminho, aleluia. Não importa que deserto você esteja passando, se Deus estiver com ele,
vai ter festa. Sabe qual? Uma coisa que Faraó não entendeu? Quando Moisés chega para Faraó, para dar um recado de Deus, Moisés diz para Faraó: Faraó, Deus está dizendo para você, liberte o meu povo, para que ele celebre uma festa no deserto. Aleluia. No lugar de, quando a gente está passando pelo deserto, é o lugar que Deus está mais próximo, festejando. Aleluia. Aguenta mais um pouco. Sabe, Jesus Cristo, quando passou os 40 dias ali no deserto, sendo tentado pelo diabo ali, Deus estava com ele, mas ele estava ali passando por aquela prova. Por que eu acho que eu sou melhor do que Jesus? Paulo vai dizer o seguinte, que as nossas provações, ela vai nos levar a um nível mais na frente, ela vai nos trazer perseverança, ela vai nos encher de fé, ela vai nos fazer a conhecer Deus no momento de necessidade. A Bíblia diz que depois de 40 dias, quando Jesus é tentado pelo inimigo, e ele resiste, sabe o que acontece? Depois de tudo isso, os anjos vieram e serviram ele ali no deserto. Aleluia. Pode ficar tranquilo, Deus cuida de você. A palavra de Deus vai dizer: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aquilo que você está precisando, Deus já está providenciando. Aleluia, aleluia. Não é que Ele vai fazer, já está feito. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1 e o verso 3: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. É nisso que eu creio. Aleluia. Moisés responde: então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça sair deste lugar. A presença de Deus, ela muda tudo. Você pode repetir comigo? A presença de Deus muda tudo. Aleluia. Porque sem a presença de Deus nada tem valor. Sem a presença de Deus, sabe, tudo aquilo que você conquistar é em vão, é vazio. Você vê muitas pessoas que têm muitos bens materiais que você quer ter, e elas não são felizes. Sabe por quê? Porque sem a presença não há felicidade. A presença de Deus, ela muda tudo. O ministério sem presença é só performance. A presença de Deus não é um ambiente, é uma atmosfera que transforma, é uma atmosfera extraordinária, onde a gente sente os céus na terra. A presença de Deus é um lugar onde, quando a gente sente essa presença, a gente não está preocupado que hora que é, a gente não está olhando para relógio. A palavra de Deus, ela diz que Moisés subiu o monte Sinai. Ele disse: eu vou lá para falar com Deus. Ele levou Josué e disse: Josué, você fica aqui, e eu vou subir e vou falar com Deus. 40 dias, não comeu, não bebeu, não dormiu. Sabe por quê? Porque quando a gente está na presença de Deus, nada mais importa. Nada mais importa. Você sabe por que o povo vive nessa correria toda? Porque se afastaram da presença. Quando a gente está na presença de Deus, nada mais importa. O tempo não é nada. Uma hora de oração não é nada, uma semana de oração não é nada, 21 dias de jejum não é nada. Quando a gente está na presença, a gente sabe, nada mais importa. A presença de Deus, ela nunca pode faltar na nossa vida. Moisés diz: se não fores comigo, ou se não fores conosco, não nos envieis.
E Deus não quer apenas ser invocado, Ele quer ser acompanhado. Sabe um dos segredos do povo no deserto? A Bíblia diz que de dia tinha uma nuvem, à noite tinha uma coluna de fogo. De dia era um calor que beirava ali quase 50 graus no deserto. Aí o Senhor colocava ali as suas mãos poderosas, uma sombra em forma de nuvem, mas era a mão de Deus sobre a vida daquele povo, assim como, aleluia, a mão de Deus está sobre a tua vida. Talvez você não enxergue, mas aqueles que enxergam é igual o profeta que dizia: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa é a presença de Deus. Parece pequena, mas é uma presença poderosa. Parece pequena, mas experimenta andar, aleluia, no deserto sem essa presença. À noite era uma coluna de fogo, porque no deserto, ao mesmo tempo que do dia dá quase 50 graus, à noite dá quase mais de 10 graus negativo. E aí tinha aquela fogueira, aquela coluna de fogo, e o povo ficava parado. Eles armavam sua tenda, e eles só saíam do lugar quando a nuvem caminhava, avançava, ou quando a coluna avançava. Me diz uma coisa: por que você quer dar passos aonde Deus disse para você esperar? A Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de nascer, tempo de morrer. O povo só saía quando a nuvem caminhava. Sabe por quê? Porque qualquer passo que você dá sem a presença são passos errados. Ah, mas Deus não está falando nada. Lógico que Ele está dizendo: arme a tenda, fique tranquilo, só levante a tenda quando eu falar que vai. Aprenda uma coisa: Deus não trabalha pela sua necessidade. Eu sempre tenho dito aqui, aprenda isso: Deus não atende necessidade. Olhe para o seu irmão e diga: Deus não atende necessidade. Deus atende fé. Aleluia. Deus atende fé. Se você sair aqui, for no centro da cidade, você vai ver um monte de gente que tem necessidade. Cada semáforo que você para no carro, um monte de pessoas que tem necessidade, e eles vão ficar lá por um bom tempo. Sabe por quê? Porque Deus não atende necessidade. Deus atende aquelas pessoas que se movem pela fé. Ah, pastor, mas como é que eu desenvolvo a minha fé? Tenda de encontro. Eu não posso passar a minha fé para você. A minha fé é tão pequenininha, não dá nem para mim. Então como é que eu faço a minha fé crescer? Tenda de encontro. Como é que eu sei quando Deus está dizendo para mim avançar ou para mim parar? Aleluia. Tenda de encontro, intimidade com Deus. Falava Deus a Moisés face a face, como fala com um amigo. Sabe qual é o problema aqui? Que eu vejo para algumas pessoas. Aqui não tem aqueles profetas, é isso que eu te digo. Aqui quem diz é Deus. Tem um monte de pessoas que gostam de ser revelado, que é muito bom. A maior revelação que você vai ter de Deus é quando você estiver na tenda de encontro. Aleluia. A presença, ela não pode faltar. Mas vale um deserto com Deus
do que um palácio sem Ele. Aleluia! A presença de Deus, ela pode nos parecer comum, mas ela não é. A presença de Deus, ela nos separa do comum. Ela leva-me a um lugar de intimidade. Como diz aquele louvor: leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Aleluia! A presença, ela nos separa de um lugar comum. Não é em qualquer lugar que Deus vai falar com você. A gente precisa ter um lugar especial. Agora, quando a gente tem um lugar especial, intimidade, amizade, aí se você sair para qualquer lugar, você pode ouvir a voz de Deus, porque você vai estar acostumado com essa presença. Aleluia. O mundo reconhece poder, mas Deus reconhece presença. A presença é o que transforma um lugar comum em um lugar sobrenatural, é um lugar de glória. Isaías capítulo 6, Isaías ele depois dele está ali com o seu primo morre, ele sai de um lugar comum e vai para um lugar extraordinário. E a Bíblia diz: no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Ele saiu de um lugar comum e foi para um lugar diferente, um lugar de glória. Aleluia. A presença, ela transforma lugares normais, naturais, em lugares sobrenaturais. O avivamento da Rua Azusa, quem estuda, era um celeiro. Era um celeiro numa época de escravidão, com um homem negro, faltando um olho, onde usava um púlpito, sabe do que? Sabe aquelas caixas que vai verdura? Não tinha banco, mas tinha uma presença. Seymour, William Seymour começava, sabe, ele ouviu uma palavra de um pregador, Charles Barran, estava falando. Ele dizia o seguinte: olha, Deus está procurando um homem para que possa usar e trazer um avivamento. Ele estava ouvindo de longe, porque ele não podia entrar, sabe, naquele lugar onde o Barran estava dando aula. Ele começou a olhar e ele falou assim: Deus está procurando um homem. Ele não disse que esse homem tinha que ser branco, ele não disse que esse homem tinha que ser um homem estudado, ele só quer um homem, ele só quer uma vida. Deus não está procurando alguém com faculdade, Deus não está procurando alguém intelectual, Deus está só procurando um homem, para que ele possa enchê-lo do Espírito Santo de Deus. Deus só está procurando uma pessoa aonde tem um lugar de encontro, aonde tem fome pela presença de Deus, para fazer algo extraordinário. A presença, ela ocupa o centro da nossa vida. Olha o que Moisés diz no verso 17: Deus falando para Moisés: farei o que me pede, porque me agrado de você e conheço pelo seu nome. A presença de Deus
é um coração cheio de fé. Cheio de fé. Sabe? Quando você olha o livro de Evangelho de João, capítulo 5, a Bíblia diz que tinha um homem ali que tinha 48 anos, que ele estava enfermo, era coxo, não andava. Mas eu fico imaginando, os primeiros anos aquela pessoa entrava numa expectativa ali dentro daquela igreja chamada Betesda. Ele entrava, hoje Deus vai falar, hoje Deus vai falar comigo. Assim como eu e você, quando aceitamos Jesus, a gente vem com um coração tão aberto. Hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus falou, sabe? Você não estava nem preocupado com que tipo de mensagem era pregado lá em cima, você só queria ouvir Deus falar. Aí você entrava, você não estava preocupado com o relógio, você não estava preocupado com o tempo, você estava preocupado com a presença de Deus. Aí o tempo foi passando. Hoje a gente entra na igreja e tanto faz se Deus falou ou não. Hoje a gente faz um convite, olha, alguém quer aceitar Jesus, a pessoa que está ali, sabe, aceita Jesus, e aí o pessoal já está pegando a corra para ir embora. Oh meu Deus, parece que a oração é assim: oh meu Deus, não pode, a pessoa aceitou Jesus, agora o pastor vai chamar na frente, agora o pastor vai orar, o culto vai atrasar. Não, a gente quando as pessoas aceitavam Jesus, a gente chorava. Quando eu estou na presença, eu digo como salmista: me alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Pai amado, eu oro nessa noite, Deus, para que a Tua presença nos acompanhe, que Teu Espírito Santo nos acompanhe, ó Deus. Deus, a reunião vai acabar, mas essa presença, ela vai continuar na nossa vida. Aleluia, aleluia. Essa presença, os teus filhos vão levar consigo, Pai. O prédio vai ficar, mas a presença vai nos acompanhar, aonde quer que eu vá, aonde quer que ele vá, a presença vai estar com ele, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus e a presença de Deus esteja na minha vida, na sua vida, e te acompanhe. Aleluia. Deus abençoe a sua vida.